Boa noite a todos, espero que bem. Hoje nós vamos resolver o exercício 63 da seção 2.8 do livro do James Stewart, volume 1. Bom, o exercício consiste em encontrar o volume do sólido S descrito, e esse sólido seria uma pirâmide com altura H e base retangular com lados B e 2B. Bom, então a gente tem aqui uma pirâmide, certo? E ela tem aqui na sua base uma base B e 2B. Então quer dizer que essa base aqui seria 2 vezes maior do que aqui. Não está sendo bem representado, mas nós então podemos colocar essa pirâmide na origem do nosso plano cartesiano para poder facilitar as coisas. Então nós podemos colocar ela dessa forma. Nós vamos colocar ela como o vértice dela no ponto 0, 0. E nós colocaríamos ela assim, deitada, onde o nosso x teria relação com a altura. Bom, nós podemos ver que o eixo x ele se encontra, né, no eixo central dessa pirâmide. Temos então que as seções transversais, né, de qualquer plano P, x que passa por um x é uma perpendicular do eixo x e intercepta a pirâmide em um retângulo com lados S1 e S2. Né? No caso, o que a gente está querendo dizer aqui? Que aqui, em algum ponto daqui, tem uma seção transversal que seria 2B e B. A largura dela seria B e a altura dela aqui seria 2B. Que no caso isso aqui seria uma base. Né? Então a gente pode chamar isso de S1 e S2, que a gente coloca como B e 2B. Dando uma explicação um pouquinho melhor do que seria a seção transversal, ela é essa fatia, no caso. Então ela seria, aqui nessa pirâmide, ela seria como se fosse uma fatiazinha, está pegando aqui neste ponto, certo? Que seria isso aqui. Então a largura dela vai ser B e a, entre aspas, a altura dela, que são, isso daqui na verdade são duas bases, né? Então seria 2B. Caso vocês não tenham notado, isso daqui ele se refere a um triângulo retângulo, certo? Então essa seção transversal também vai ser um triângulo retângulo. Então nós podemos fazer essa relação de semelhança de S1 para B e S2 para B2. No caso, nós queremos saber essa seção transversal aqui. Eles não são iguais, eles são equivalentes, no caso, semelhantes. Nós podemos ver essa proporção de semelhança é que, no caso, conforme esse corte transversal ele vai diminuindo, a proporção de semelhança também vai, a proporção, no caso, vai diminuindo conforme nós descemos em direção ao vértice. Quando estamos a uma altura x do vértice, o retângulo da seção transversal terá os lados proporcionais ao x, no caso. Quanto mais ele chega perto, mais ele tende a x. Então vamos determinar S1 e S2, sem mais delongas. Então a gente tem que ir para S1, que é o lado menor, que eu tinha colocado aqui. S1 como lado menor. Nós temos ele como x igual a h e S1 nós já colocamos aqui como igual a b, certo? Então, no plano x, ele vai ficar como S1 sobre b
Se colocar B maiúsculo, que eu tinha colocado B maiúsculo ali. S1 sobre B igual a X sobre H. Então, a gente tem que isso vai ser S1, que é igual a B sobre HX. E nós fazemos o mesmo processo para o S2, que seria o lado maior, certo? Mesma coisa daqui, que temos que x igual a h, só que nesse caso S2 igual a 2b. Então, nós ficamos que o S2 seria S2 sobre 2b, que é igual a x sobre h. Que isso vai dar como S2 igual a 2b sobre h de x, sobre h vezes x, certo? Então agora nós vamos chegando no que interessa. O que seria o quê? Vamos fazer a área da seção transversal, no caso, esta área. Nós temos esta base e nós temos esta base, a base menor e a base maior. Então agora nós vamos fazer a área dessa base. A área da base a gente faz como mesmo? A gente faz com base vezes altura, um vezes o outro, no caso. Então, nós fazemos a de x, que é igual a S1 vezes S2, que no caso aqui vai ficar como... Acho que eu botei muito pequeno aqui. Vou botar mais afastado. Nós vamos ficar como B. Eu devia ter colocado tudo minúsculo, facilitaria a minha vida, né? Mas a gravação tá boa. B sobre H x, certo? Vezes 2b de H de x. Resolvendo, nós vamos ter que vai ficar como 2b, eu não me canso de fazer esse b minúsculo, 2b ao quadrado, sobre h ao quadrado, e x ao quadrado. Certo? Então, essa daqui seria a área da base, né? Agora nós vamos fazer o volume dessa pirâmide. Para fazer o volume dessa pirâmide, aí nós vamos indo para a parte da integral. Nós vamos então integrar ela ao longo de x de 0 a h, porque nós temos que aqui é a altura. Então vamos montar isto. Seria então que o volume é igual a h, de 0 até h, a de x, dx, certo? Integralzinha. Então, nós temos que de 0 a h, integral de 0 a h, é 2, eu já ia colocar minúsculo de novo, 2b ao quadrado sobre h ao quadrado, x ao quadrado, certo? Não se esqueça de colocar o dx. Eu vivo me esquecendo. Bom, vamos desconsiderar esse erro aqui. Nós temos aqui que a integral de 0 a h é 2b ao quadrado sobre h ao quadrado, x ao quadrado dx, certo? Então, nós temos que isso daqui é uma constante, então a gente pode tirar para fora da integral. X ao quadrado é que nossa variável, é o que a gente quer chegar, né? Então, a gente tem que
2b ao quadrado h ao quadrado. E aí, aqui em vez de colocar x ao quadrado, agora nós vemos com a integral de 0 a x, de 0 a h, x ao quadrado dx. Certo? Viram que eu coloquei dessa vez o b, certo? Muito importante. Tem uma regrinha que nos fala sobre quando nós temos um expoente que ela fica como? Como isso é x ao quadrado, a gente tem que x n mais 1 sobre n mais 1. Então, nós ficamos aqui com x n, que seria 2 mais 1, ficaria 3, certo? Sobre n mais 1, 3. Certinho. Vamos colocar aqui, então, para não nos esquecer, que a gente tem aqui de 0 a h, certinho? Então, continuando, nós temos que repete tudo isso. Essa é a parte mais chata da matemática, a gente tem que ficar repetindo as coisas. Então, nós temos que a nossa variável aqui, nós vamos colocar como H3. Por quê? 0, não vai precisar, certo? H3 sobre 3, certinho? Então, nós chegamos para o resultado final, que seria 2. Eu tinha que errar no final, né? 2b ao quadrado, h sobre 3. Então, nós temos que esse é o volume da pirâmide com a altura h e a base retangular com lados b e 2b. Caso não tenha ficado claro, né, o que nós queremos aqui desta parte, certo? Nós queremos achar a base, que seria esta, né, vezes a altura, que a altura é a nossa tendência de 0 a h, certo? Que nós vemos aqui, que essa é a nossa altura, de 0 a h. Por isso que nós fazemos essa integral de 0 a h. Então, só para finalizar aqui a explicação, que eu percebi que eu resolvi essa parte direto e eu acabei não explicando o porquê que eu fiz isso, né? Aqui nós temos que seria essa integral de 0 a h, certo? Que no caso seria a nossa altura, né? A gente vai de 0 a h. Esse é o nosso limite de integração. No caso, se nós resolvermos isto sem substituir a variável, nós ficaríamos assim. E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, nós vemos que nós fazemos 3 ao quadrado sobre 3, esse seria o nosso b, menos o nosso a. Certo? Então, se a gente fizer este cálculo, a gente vai notar que não é necessário a gente fazer outro, porque qualquer coisa multiplicado por zero vai dar zero, certo? Então, a gente vai acabar chegando do outro lado e fazendo uma certa simplificação, né? Eu só quis mostrar isso por desencargo de consciência, certo? Então, a gente ficaria com isso menos zero, porque isso aqui vai resultar em zero, certo? Então, a gente ficaria com o volume igual a 2b ao quadrado sobre 3h ao quadrado h na 3 menos zero, que isso daqui resultaria em
2b ao quadrado H3, tudo isso sobre 3H2. E aí, se a gente simplificar, a gente vai notar que a gente vai ficar aqui com, vou colocar um pouco mais abaixo, a gente vai ficar com 2b ao quadrado H sobre 3. Vai dar o mesmo resultado, né? Só uma simplificação, porque a gente notou que ia dar zero, que no caso a gente meio que forçou isso por colocar no vértice no 0, 0. Muito obrigado.